Atenção! Pare! Ouça! Deus vai falar com você. A partir de agora, entra no ar. 15 minutos com Deus. Querido povo de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando na sua rádio com os nossos 15 minutos com Deus. E é sempre bom contar com a sua audiência e companhia neste momento da programação, onde juntos aprendemos mais sobre a Palavra de Deus com a Palavra de Deus. Palavra essa que continua sendo viva e eficaz, e por isso ela sempre nos traz vida e vida com abundância. Hoje eu quero compartilhar Eclesiastes 3. Do versículo 1 ao 8 está escrito: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Eclesiastes 3, versículos do 1 ao 8. Muitos filósofos denominam os nossos dias de a era do vazio e das incertezas. Há uma explicação para isso. A rejeição à tradição bíblica propagada pelo cristianismo. Podemos perceber o desencadeamento desse processo na relativação da ética e na total rejeição à verdade absoluta. Nesse ambiente de contradições filosóficas, não existe verdade, e sim verdades, porém verdades desprovidas de qualquer sentido. O livro de Eclesiastes mostra a crise de um homem que vive a falta de harmonia existencial que hoje presenciamos. Procurando viver intensamente a vida, ele mergulhou no mundo duvidoso e sensual para descobrir que a vida sem Deus é um mergulho no vazio e uma corrida atrás do vento. Estudiosos indicam que o relato dos fatos ocorridos em Eclesiastes podem ser dados por volta do ano 1000 a.C., período no qual o rei Salomão governa Israel. De fato, o próprio Eclesiastes diz ser o rei Salomão o autor da obra sagrada. Salomão ele identifica-se como o pregador, que já estava velho, mas tinha uma visão bem realista da vida. Conforme registradas em Eclesiastes, e embora retratem um período de declínio político, moral e econômico de Israel, suas palavras apontam para Deus como a única fonte de satisfação, realização e felicidade humana. Então, o nome Eclesiastes é uma referência a alguém que fala ou discursa em uma reunião ou assembleia. Um tema bem claro em Eclesiastes é o da transitoriedade da vida. Ela é efêmera e passageira. E Salomão estava consciente disso. Podemos observar quando lemos no capítulo 1, verso 4, sendo a vida tão curta, que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Esse é o dilema que Salomão procura responder. A vida, ela é passageira. A vida, ela é passageira, dura pouco. A palavra de Deus vai nos garantir que a nossa vida é como um vapor. E por isso muitos buscam satisfazer-se de várias formas.
e às vezes, e muitas vezes, satisfazer de forma errada aos que acham que a sabedoria resolverá o seu problema. Porém, outros buscam preencher a sua alma com os prazeres dessa existência. Ainda outros recorrem a riquezas, achando que a riqueza vai preencher o vazio, vai suprir alguma necessidade. E por último, aqueles que se autorrealizam no trabalho. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Salomão, ele vai dizer isso, que tudo é vaidade. O centro da realização humana não está em suas coisas, não. Cerca de 40 vezes, o pregador refere-se a Deus no Eclesiastes. Ele o identifica pelo nome hebraico Elohim, o Deus Criador. Isso é proposital, pois Salomão alude com frequência àquilo que acontece debaixo do sol. E debaixo do sol é que está a criação. É debaixo do sol é que o homem se encontra. É debaixo do sol que a criação de Deus está. Mas o pregador, ele tem algo mais a dizer. Aqui ele quer destacar o enorme contraste entre a criação e o Criador, mais especificamente entre Deus e o homem. Deus é eterno, onipotente, autoexistente, enquanto o homem é finito, frágil e transitório. E por ser mortal, o homem ele não deve fixar-se apenas nas coisas dessa vida, pois o Deus eterno pôs a eternidade no seu coração. Deus, ele colocou a eternidade no nosso coração. Nas Escrituras, o tempo se mostra na transitoriedade da vida e na eternidade de Deus. O Eclesiastes ensina que uma das características da nossa vida é a brevidade. É a brevidade. Por isso, devemos usufruir com intensa alegria, juntamente com nossos filhos, com nosso cônjuge, dos bens que o Senhor nos proporciona. Por quê? Porque a vida é a brevidade, as coisas da vida, as características de nossa vida é a brevidade. E por isso nós precisamos usufruir da vida da melhor maneira possível, juntamente com aqueles que estão próximos de nós, dos bens que o Senhor nos proporciona. Outro dia falávamos sobre isso, que nós somos mordomos, administradores das coisas de Deus. Tudo que você tem, tudo que eu tenho, aquilo que nós temos, não é nosso. Estamos apenas administrando. Tudo que temos é de Deus. Foi Ele que nos deu e por isso, isso deve ser usado para a glória de Deus. Entenda isso. Porque o Senhor, Ele nos proporciona tudo isso para que possamos usufruir da melhor maneira possível, pois a vida pode rapidamente se acabar. Então, nesse capítulo, Salomão refere-se a vários itens que eram usados pelos israelitas em ocasiões festivas. E o que isso significa? Antes de mais nada, que o nosso lar deve ser uma permanente ação de graças a Deus por tudo o que Ele nos concede. Nossa casa deve ser um lugar de celebração. Desfrutemos, pois, as alegrias domésticas em companhia da esposa amada, do marido amado, dos filhos, enfim. A metáfora tem uma mensagem bastante atual. A família cristã, sem recorrer às bebidas alcoólicas e outras coisas inconvenientes e pecaminosas, pode e deve alegrar-se
intensamente, porque a nossa alegria, ela vem de Deus. A nossa alegria vem de Deus. A vida do crente não precisa ser triste, não. Deve ser alegre. O trabalho não deve ser um fim em si mesmo. Quando ele é o centro da nossa vida, transforma-se em fadiga. Mas quando deixa de ser um fim em si mesmo, passa a ter real significado, tornando-se algo prazeroso, não pesado. Portanto, a busca pelo conhecimento tem sido alvo do homem através dos séculos, por muitos e muitos anos. Salomão também, ele empreendeu essa busca. Mas quem procura o conhecimento, ele desperta a consciência em relação ao mundo ao seu redor e ele é tomado por um sentimento de impotência por saber da própria incapacidade de melhorar a natureza das coisas. E aí, nesse aspecto, a busca do conhecimento como o objeto de realização pessoal pode conduzir a pessoa a uma frustração, a um desastre, a uma catástrofe. Semelhantemente, a busca por prazer, por si só, configura uma prática hedonista e contrária a Deus. Muitos são os que buscam a satisfação no álcool, nas drogas, na prostituição, no sexo, enfim. E tudo terminará num sentimento de vazio e frustração. Quem beber dessa água tornará a ter sede. João 4,13. Somente o Evangelho de Cristo pode satisfazer plenamente o ser humano. Em Eclesiastes 2, do verso 4 ao 11, Salomão, ele desconstrói a ilusão daqueles que buscam nos bens terrenos a razão fundamental para a vida. A falsa prosperidade leva o homem a correr desenfreadamente para acumular riquezas, para alcançar elevadas posições na sociedade e ainda obter notoriedade e fama diante do povo. Tudo isso conclui o sábio, que é correr atrás do vento. Salomão, ele fala que tudo isso é como se a gente corresse atrás do vento. Imagina você correndo atrás do vento, tentando segurar o vento. Por outro lado, e não menos danoso, é a prática de um ativismo impiedoso que pode estar nas esferas da profissão ou de qualquer outra prática. Isso também é correr atrás do vento. O trabalho, quando empreendido racionalmente, não nos desumaniza, pelo contrário, ele nos faz crescer como pessoas. É assim que nós precisamos compreender. E para concluir a nossa mensagem, vimos que há um tempo para todas as coisas. Entenda isso. Há um tempo para todas as coisas. E o tempo não é meu, o tempo não é seu, o tempo é de Deus. Esse tempo é exatamente precioso para ser desperdiçado. Ele não pode ser desperdiçado de maneira alguma. Por conta de quê? Da transitoriedade da nossa existência. Por conta da nossa curta passagem aqui na Terra. Então devemos saber usar bem o nosso tempo, seja buscando conhecimento, seja desfrutando da companhia dos nossos familiares e principalmente, entenda isso, servindo ao Senhor e servindo com alegria. Somente Deus é eterno e somente Ele deve ser o centro da nossa busca. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Com esta mensagem eu quero orar com você. Amado e soberano Deus, te louvo e te agradeço, ó Pai. Por mais uma vez o Senhor nos dá esta palavra que fala aos nossos corações. Que possamos usar da melhor maneira o tempo que o Senhor tem nos proporcionado. Que possamos saber usar esse tempo, Pai, para viver da melhor forma possível, louvando o nome do Senhor através da nossa vida. Que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida e que possamos, meu Deus, compreender o tempo do Senhor para com cada um de nós. Obrigado pelos ensinamentos, que o Senhor continue nos ajudando na nossa caminhada, nos ensinando e instruindo cada vez mais
em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos não só hoje, mas para todo sempre. Amém e glória a Deus. Obrigado pela sua audiência e companhia. Nossos 15 minutos com Deus volta na próxima edição. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até lá. Você acabou de ouvir